Oi, Vrajamani, tudo bem aí? Deixa eu assinar para você, me mandou uma mensagem hoje, fiquei feliz. Daru Krishna, Paulo Bento, Marcos Guelman do Rio, Bumi Lover, não sei quem é, esse nome é engraçado. A Valkyria que está lá em Portugal também. E aqui o pessoal está chegando. É a mesma turma de sempre, a turma legal. Não preciso nem fazer chamada que eu já sei. Lila Nata, de novo o Daru, a Débora, Srimati, Liliane, Madhumangala, Maria das Graças de Teresópolis, Unimai Sena de Niterói, Maria Zilda Vitória da Conquista e por aí vai. Uma turma bem legal, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, vai ficar melhor. Ficar mais pertinho. Magali de Porto Alegre. Malu, tudo bem, Malu, do Rio de Janeiro. Goura Krishna. A Yamuna, a mãe do Gopala, Silmara, Marlete, também de Niterói, Maduleika, de Teresópolis, Tati, São Paulo, Jeane, Salvador, Dalson, de Suzano, Sudarshan, Juiz de Fora, Valquíria, Juiz de Fora, Tiara, que é a Devahuti de São Paulo, Vrajagopi, não sei onde ela está morando, acho que é em São Paulo, Silmara, São Paulo, Maduleika, Teresópolis. Vamos ver aqui quem mais. Lili Farias também mora em São Paulo, né? Bumi Lover, estão acenando. Haribo estava aguardando ansiosamente. O Daniel J133. Eu acho que é o Daniel do Rio que se comunicou comigo esses dias. Kavikyo. Ok. Não sei quem é exatamente. Jair. Paulo Bento, tudo bem? Paulo Bento. Zabatini. Que legal, pessoal chegando aí com tudo. Hoje eu estou meio cansado. Fiquei muito tempo no computador, escrevendo, aí as costas ficam doendo. Madhava Priya Dharmapala de Brasília. Rajagopi, Ivan, que é o Achyuta. Como chama sua esposa, Achyuta? Ela está cantando um pouco de japa? Me diga. Fala para ela, puxa a orelha dela. Fala para ela que ela já é Hare Krishna, tem que cantar japa, viu? Valquíria, Silmara, Magna, Ana Cristina, Alain, do Rio de Janeiro. Lilanata está sugerindo para todo mundo compartilhar salas, criar salas e compartilhar, ok? É bom mesmo fazer isso. Marcos Gelman, Drimussoy. Drimussoy. Eu já vi esse nome. Acho que é do Rio de Janeiro. Acho que é uma menina do yoga, né? Que fez o Vedanta Vaishnava com Jayadvaita. Visita o templo. Kapila. Tudo bem, Kapila? Drimussoy Hare Krishna. Acho que é você mesmo, né? Psicóloga, se eu não me engano. Hare Kirtana. Chaitanya Mali. Vida de enfermeira. Ana Lima. Essa Ana Lima, será que é a Ana Lima do yoga? Não consigo enxergar daqui. Tem toda a pinta. A mãe da Vrinda. Ok, pessoal, todo mundo agradecendo, todo mundo chegando. No Face aqui, que tem muito mais gente, né? Não sei qual é a diferença aí, mas o Face sempre dá mais de 100 pessoas. Ok, pessoal, depois eu vou dar mais uma cumprimentada na turma, mais ou menos eu já sei o pessoal que está sempre aí com a gente, né? Tá ali a Lalita Damasceno, nossa professora de yoga também. Tudo bem, a Líria? Tiago Carneiro, Rosemary,
Adriano, Lio Pinheiro, todo dia aí com a gente. Ok, pessoal, então vamos lá. Terminando, né? Aliás, dando continuidade nesse livro, Narada Bhakti Sutra, um livro muito, assim, científico sobre Bhakti, né? Às vezes as pessoas veem a devoção, geralmente o pessoal do yoga pensa que é uma coisa mais ligada à parte dos rituais, aprender a fazer puja, algum tipo de cerimônia. Obviamente, isso faz parte, né? Mas existe toda uma filosofia muito profunda e muito interessante e também muito prática, né? Quando a gente coloca Bhakti na nossa vida, não só a devoção diretamente ligada a Deus, que evidentemente é a meta última, mas a devoção Bhakti, ela realmente cria uma atmosfera, um néctar na vida nossa, né? Uma pessoa devotada, uma pessoa que tem um coração amoroso, uma pessoa no modo da bondade. Então, Bhakti é um sentimento também e uma prática muito profunda e muito valiosa. Então, nós estamos lendo os 64 itens que fazem parte desse processo. Eu parei no 18, que fala que não se deve tolerar blasfêmias contra o Senhor Supremo. Então, hoje nós vamos ler talvez apenas dois, o 19 e o 20. O 19 é interessante. Não se deve se dedicar tempo a conversas inúteis, como aquelas referentes a relacionamentos entre homens e mulheres. Não é só esse tipo de assunto que é inútil, né? Mas, de fato, né? Falar sobre esse tema, nos conectarmos com imagens, sons e relacionado com isso, só vai agitar a mente de uma pessoa, não vai ajudar em absolutamente nada. Isso quando a gente fala sobre vida espiritual, né? Então, assim, não falar temas mundanos, não participar de conversas inúteis, isso também é explicado no primeiro verso do Padeshamrita. Na verdade, no primeiro e também no segundo. Porque o primeiro fala sobre Vatyavegam, o desejo da fala, entre outros desejos. Explica que uma pessoa, para tornar-se um dhira, uma pessoa sóbria, uma pessoa ponderada, equilibrada, um dhira, né, que é um estágio avançado, ele tem que refrear seus sentidos. Ele tem que conter 6 ímpetos. O primeiro é Vatyavegam, que é o da fala. O ímpeto de falar, esse descontrole na fala, né? E depois ele fala também sobre controlar as ações da mente, a ira, controlar o sexo, a língua, no sentido de se alimentar corretamente. Então tem vários sentidos e sentimentos e emoções que nós precisamos controlar. E é sempre bom lembrar, e Prabhupada falava muito sobre isso, que controlar não significa artificialmente refrear, não adianta. Não adianta a gente ficar refreando nossos impulsos e não dando uma ocupação prática para os nossos sentidos, porque os sentidos são comparados a cavalos, porque os cavalos, eles não gostam de ficar quietinho, eles, assim, o dharma, diríamos assim, do cavalo é correr, ele tem essa natureza muito ativa, né? Então, nossos sentidos, os 5 sentidos também, eles exigem uma ocupação prática. Você não pode parar de falar, parar de ouvir, parar de comer, parar de se atrair por formas belas. Nós temos que controlar isso, significa fazer um bom uso de tudo isso. Tem um exemplo clássico que nós costumamos dar, que fica muito fácil de entender, é você controlar um carro. Controlar um carro, evidentemente, não significa trancá-lo na garagem, esconder a chave e não usá-lo, né? Isso pode ser até uma opção se a pessoa está embriagada, se ela não sabe dirigir, se ela é irresponsável e não respeita as regras de trânsito, né? Talvez seja uma opção. Isso seria uma coisa artificial, mas melhor do que nada. Agora, controlar significa que a pessoa
ela tira a carteira de habilitação, ela aprende as regras de trânsito, ela aprende a manusear a máquina, né, o veículo, e ela faz um excelente uso do carro. O carro é muito útil, hoje em dia nem tanto, nessa quarentena, mas de um modo geral é muito bom, né, a pessoa ter um veículo para, assim, é algo muito prático, né, não dá... A maioria das pessoas não consegue viver sem. Eu, particularmente, meu estilo de vida, pelo menos antes, né, da quarentena, não tinha condições. Estava sempre indo para São Paulo, voltando e viajando para vários lugares, e não tem como, né? Pelo menos para mim. Então, da mesma forma que controlar um carro significa seguir regras, tornar-se um bom motorista, um bom piloto, também controlar os sentidos significa fazer um bom uso deles. Não significa negar a função deles. Eles são muito preciosos, né? Muito preciosos. Inclusive, Prabhupada, ele sempre lembrava que a forma humana de vida, dentre as 8.400.000 espécies, ela é muito especial, justamente porque nós temos esses sentidos de percepção que podem ser purificados. E Bhakti Yoga começa exatamente com a purificação dos sentidos, usando os sentidos com responsabilidade, né? E essa entrega espiritual, que às vezes nós ficamos assustados quando falamos de rendição, de entrega a Deus, nada mais é do que isso, você entender que, poxa, eu estou há vidas e vidas aceitando vários corpos e cada corpo me oferece vários sentidos, um conjunto de sentidos, e eu estou o tempo todo fazendo mau uso desses sentidos, querendo desfrutar da matéria, uma vida hedonista, e por isso eu estou envolvido e encalacrado com a lei do karma, né? Então, a entrega a Deus, a rendição, significa não vou mais usar meus sentidos a serviço de um prazer superficial, fugaz, que não leva a nada. Vou começar a usar os meus sentidos com responsabilidade. Aí nós vamos deixar de ser um Godasa, que é um servo dos sentidos, e nos tornaremos um Goswami, o senhor dos sentidos. Alguém que usa os sentidos e que não é usado pelos sentidos, não é arrastado pelos sentidos. Inclusive, quando o Prabhupada explica a sua explicação, diríamos assim, oficial do mantra Hare Krishna, que é muito bela a explicação, num determinado momento ele diz isso, que existem vários níveis de consciência e os seres humanos podem estar numa consciência corpórea, que é a consciência sensual ou sensorial, vivendo em função dos sentidos, que é o estágio mais baixo, ou pode estar num estado mental, aquela coisa emocional, e também não é nada interessante, que é muita dualidade. Acima da consciência mental, tem a consciência intelectual, que menos mal, mas também muitas vezes a pessoa só fica especulando e vivendo num mundo completamente imprático. E acima do intelecto existe a plataforma transcendental. Então tem a plataforma sensorial, que é mais baixa, depois tem a mental, depois tem a intelectual e finalmente a plataforma transcendental. E controlar os sentidos significa atingir essa plataforma transcendental. É muito difícil controlar os sentidos, especialmente no estágio mais baixo, né? Os sentidos estão muito fortes, estão muito agitados, estão com muito apetite material. Então temos que parar de satisfazer os sentidos para que eles então se acalmem, né? E nos elevarmos a um estágio que os sentidos vão ser utilizados por nós dentro de um contexto espiritual. Por que não? Né? Por exemplo, aqui está dizendo que a gente não deve perder tempo com conversas inúteis. Ok, mas, por outro lado, Krishna fala na Bhagavad Gita, no verso 9 do capítulo 10, que Bodhayantak Parasparam Katayantas Chaman Nityam. Capítulo 10 é muito interessante, é intitulado A Opulência Vibhuti Yoga, a opulência do absoluto, né? E Krishna fala que a opulência dele, entre outros versos, é que os devotos dele estão sempre falando sobre temas espirituais, um iluminando o outro, existem conversas
transcendentais entre meus devotos. Né? Krishna cita isso na Bhagavad Gita, né? Ele diz isso. Bodhayanta parasparam, um está ajudando o outro, iluminando o outro, inspirando o outro, e Katayantas chamando Nityan, regularmente, sempre falando Krishna Kata, tópicos sobre a Suprema Personalidade de Deus. Isso é muito importante. Então, ao invés de simplesmente parar de falar, melhor a gente falar coisas positivas, né? Se o processo seria apenas parar de falar, eu particularmente estava frito. Nós estamos aqui, eu estou fazendo, acho que é o 14ª live, ou seja, cada live mais de 1 hora, só o último mês e meio, então já falei muito, né? Eu não paro de falar, mas estou tentando pelo menos falar assuntos que são relevantes, né? E Krishna diz isso também no capítulo 17 da Bhagavad Gita, que a austeridade da fala é algo muito importante e significa falar veraz, não significa não contar mentira material e falar verdade material, isso também é inútil, mas falar tópicos que são sat, eternos. Por isso que a associação entre espiritualistas é chamado satsanga. É sanga, uma associação em torno do que? Sat, da verdade. Estamos discutindo o que é verdade e o que é mentira. Porque esse mundo é uma grande ilusão, né? Inclusive tem aquele mantra muito belo e famoso que diz Om Asatoma Sat Gamaha. Gamaha significa me conduza de asat, da mentira, para sat, para a verdade. Ou de uma condição temporária, que também asat significa isso, para sat, para a eternidade. Isso é interessante, né? Porque a palavra sat era traduzida tanto quanto verdade, quanto também como eternidade. Isso é muito interessante, porque o que é verdade sempre foi verdade. Né? E o que é verdade hoje, amanhã já não é verdade, não é verdade. É assim, uma ilusão, na verdade, né? Apenas uma passagem. Então, isso é interessante entender porque existe um verso na Gita que fala Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, que os grandes eruditos, estudando os Vedas, eles chegaram à conclusão que aquilo que é temporário não existe e aquilo que é permanente realmente existe, né? Ou seja, a alma é sat, ela é real e ela é eterna. O corpo é asat, é temporário e é irreal. Porque a cada dia, todo mundo sabe, milhões e milhões de células são renovadas, né? A pessoa que hoje fez a live de manhã aqui com vocês, que teoricamente sou eu, era outro corpo já. De lá para cá, tantas horas, muitas células mudaram, mas a pessoa que está dentro desse corpo é a mesma pessoa que estava dentro do corpo hoje de manhã. Então a realidade é a alma e não é o corpo, né? Então satsanga, essa associação entre os espiritualistas, é para discutir isso, né? O que é ilusão, o que é maia, o que é perda de tempo, né? Não vamos ficar associados só para tomar açaí. É legal também, vamos tomar açaí de vez em quando, porque Krishna também diz que você não pode nem comer muito, nem comer pouco, nem dormir muito, nem dormir pouco, e também não recrear pouco, nem recrear muito, não trabalhar muito, nem trabalhar pouco, moderadamente. Então tem momentos para a gente tomar açaí, para a gente passear, para a gente cantar japa na praia, mas quem faz só isso e não tem esse momento de estudar, de discutir, de nutrir o seu intelecto e o seu verdadeiro eu com sat, com a verdade, essa pessoa não vai também controlar a língua, ela vai falar besteira, né? E como eu dizia, no capítulo 17, Krishna diz que o nosso falar tem que ser satya, tem que ser veraz, tem que ser priya, tem que ser agradável também. Você tem que falar a verdade, mas encontrar um jeito de falar que agrade as pessoas. Não é de falar uma coisa que vai agitar a mente da pessoa. E também uma linguagem que seja assim, que não ofenda as pessoas, né? Que inspire as pessoas. E regularmente citar os Vedas. 4 coisas que já fala. Repetindo, tem que ser verdade, tem que ser agradável, tem que ser benéfica
e não ofender ninguém. E também temos que regularmente citar a referência escritural. Por isso que às vezes a gente se torna até um pouco chato, palestrando, citando vários versos, porque a gente aprendeu assim com Prabhupada, e não só Prabhupada, mas todos os gurus dentro da sucessão discipular, sempre assim corroboram os argumentos que eles dão com versos escriturais. Não é nada que a gente está inventando, né? Senão fica uma coisa meio chata. Então, é importante, assim como o advogado tem que citar leis para poder ter peso os argumentos dele, também uma pessoa que tem esse serviço de palestrar, de um professor de filosofia Vedanta, filosofia védica, Bhagavad Gita, ele tem que citar os versos, ele tem que citar a fonte. Qualquer acadêmico também, quando dá vários exemplos, tem que citar a fonte, né? Então precisamos regularmente citar a fonte daquilo que a gente está apresentando, senão vai ser um baita de um machismo e cada um puxa de um lado, cada um acha uma coisa e não funciona. Então muito interessante esse 19º item, que é não perder tempo com conversas inúteis, né? E não significa também não falar nada, mas poder transmitir as nossas experiências. Imagine, falar de Krishna, tão bom. Falar sobre o mantra é tão agradável, falar sobre prasada, falar sobre a Gita. E tem muitas pessoas que querem ouvir. A gente tem que encontrar as pessoas certas que queiram nos ouvir. E a fala é algo tão importante. Eu me lembro, não sei se meu amigo de Campina Grande está aí, que todo dia ele está aí, deve estar aí, né? Que é o Markandeya. Por muitos anos eu participei lá em Campina Grande de um evento que era muito grande. E depois o evento foi encolhendo e muitas coisas aconteceram, eu não consegui mais. Mas na época do carnaval tinha um evento que era o Encontro da Nova Consciência. Então era um teatro grande, tinha apoio da prefeitura, às vezes apoio até do governador. Então era muito legal, e pessoas muito legais. Já participei de mesas redondas com o Leonardo Boff, com Paulo Coelho, sempre com Hermógenes, e era muito legal. Pessoas de um bom nível, né? Mas também tinha maluco lá. Tinha todo tipo de pessoa. E eu me lembro, né, que às vezes apareciam pessoas de grupos de, sei lá, de segmentos assim chamados religiosos, seja lá o que for, seitas, criadas mesmo pelos seres humanos e curiosamente, eles muitas vezes se vestiam de forma muito assim, impressionante, roupas e turbantes e colares e negócio que você fica, uau, que pessoa é essa, né? Mas, muitas vezes, quando essa pessoa abria a boca para falar, para palestrar ou para participar de algum debate, você via que, uau, essa pessoa é uma pessoa tola, não sabe o que está falando. Infelizmente, ela não sabe o que está falando. E Prabhupada dizia isso, eu estou dizendo isso porque eu me lembrei disso, que Prabhupada dizia que a menos que uma pessoa tola abra a boca, ninguém vai reconhecer. Ela se veste bem, ela está toda muito bem penteada, perfumadinha, com a roupinha linda, e ó, uma pessoa incrível. Mas se ela abrir a boca e começar a falar besteira, já era, né? Ela logo se entrega. Então eu vi isso muito acontecer lá em Campina Grande, e é curioso a questão da fala, porque logo no início da Bhagavad Gita, quando Krishna fala vários versos com a terminação Stita Pragya, que é a consciência espiritual, dizendo para Arjuna que ele tinha que atingir essa consciência espiritual. E então Arjuna pergunta, né, quais são os sintomas de uma pessoa que atingiu, como ele fala. É interessante isso, né? Como ele fala. E ele pergunta, como ele fala, 3 coisas. Como ele fala, como ele caminha e como ele se senta. E Prabhupada explica que não é que ele quer saber, que Arjuna queria saber o jeito de uma pessoa sábia se sentar, a elegância, não. É onde você vai encontrar ele. Ele está lá sentado, asana, né? Onde ele fica, ó, é a postura, onde ele se encontra. E também, como ele caminha não significa o jeito elegante de caminhar, mas qual é a situação que essa pessoa não fica, ela vai embora, ela sai fora, ela caminha. Ela não fica em certos ambientes, né? Então, onde é que um sábio fica e onde é que ele não vai ficar? E a terceira pergunta é como é que é a sua fala?
Então isso é muito importante, a fala. E nesse significado é quando o Prabhupada fala que a menos que um tolo abra a boca, ninguém vai reconhecê-lo, né? Então, realmente perder tempo com fala, com conversas inúteis, falar sobre coisas desse mundo, demais sobre política, infelizmente eu vou ter que tocar nem vou tocar nesse assunto. Mas falar temas que são completamente irrelevantes, que na verdade só servem para agitar a nossa mente. Não serve para outra coisa. E geralmente, quem gosta de falar muito e falar qualquer coisa, é porque está vazia por dentro, né? Tem até um argumento védico também, que fala sobre isso, que um pote, quando ele está cheio, você bate, ele não faz barulho. Mas um pote vazio, ele ecoa muito. Então as pessoas que estão vazias por dentro falam demais. E uma pessoa que está cheia, ela fala quando tem que falar. Ela fala, como eu disse, a verdade, quando vai beneficiar os outros, numa linguagem certa, ela realmente sabe fazer um bom uso dessa propensão a falar, que é uma propensão muito difícil de controlar. Também tem um verso de Rupa Goswami, que ele fala sobre isso, e Prabhupada, quando cita esse verso, sempre diz que a língua definitivamente é o sentido mais difícil de controlar, porque a língua tem duas funções, né? A gente fala e a gente também degusta o alimento. Então o verso de Rupa Goswami, deixa eu ignorar aqui, o verso de Rupa Goswami diz, Atasi Krishnam Adi, ou seja, Nama, o nome de Krishna, o nome de Deus, Adi, etc. A forma de Krishna, a filosofia, tudo que tem relação com Krishna, Nabhavet, não pode ser assimilado por uma pessoa cujos sentidos estão impuros, embotados, mundanos. Não é possível. Então, aí, a segunda parte do verso diz, Seva Mukhe, Seva, serviço, né? Se a pessoa Mukhe, com a boca, Dirwa, especificamente com a língua. Se ela começa a servir a Deus com a língua. E como é servir a Deus com a língua? Oferecendo alimento, só comendo alimento santificado, alimento puro, alimento no modo da bondade, se possível orgânico, evitando produtos industrializados e principalmente oferecendo a Deus para purificar o alimento. O alimento, de um modo geral, não é puro, porque existe karma, muitas pessoas manuseiam, e mesmo os alimentos vivos têm ali uma entidade viva que está sendo sacrificada. Então, nós precisamos oferecer o alimento, né? Então, servir a Deus com a língua, duas coisas. Cantar um mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Também falar sobre Krishna e comer alimentos santificados. Se a gente faz isso, Sevamokiridi Ruadou, Swayam Eva Spuratada. Swayam Eva Spuratada significa que a consciência espiritual que nós temos, que agora está latente, ela desperta, ela irrompe e nós vamos nos familiarizar com a prática espiritual. No começo é tudo muito estranho, mas se você oferece o alimento, começa a comer o alimento puro e canta o nome de Deus, independentemente do nome que você quiser cantar, não precisa ser esse mantra Hare Krishna, né? Prabhupada sempre dizia que tem segmentos religiosos também autênticos que chamam e se louvam a Deus com outros nomes, e está tudo certo. Deus tem infinitos nomes, podemos escolher o nome que nós quisermos, né? Mas a ideia é que se você estiver sempre vibrando o nome de Deus, você vai conseguir purificar todos os seus sentidos. A potência do som transcendental é algo muito importante, e por isso que Chaitanya Mahaprabhu diz Nanamakari Bahuda Nija Sarva Shakti, que é uma oração, diz, ó Senhor Supremo, você tem milhões e milhões de nomes, Nanamakari Bahuda, infinitos nomes. Mas, Nija Sarva Shakti, você dotou, você impregnou, você empoderou seus nomes com Sarva Shakti, com toda a potência espiritual, né? A alma espiritual, ela tem três atributos: ela é Sat, ela é eterna, ela é Chit, ela é plena de consciência, e ela é Ananda, plena de bem-aventurança. Isso já é a natureza da alma. A alma já é eterna, consciência plena e feliz por natureza. Mas agora a alma está
desconectada da sua verdadeira natureza porque saiu do habitat dela. Agora, quando nós cantamos o Mahamantra, Nidya Sarva Shakti, Krishna dotou o seu nome com todas essas potências, que é Sat Shakti, a potência da verdade, da eternidade, Chit Shakti, a potência da consciência, e Ananda Shakti, a potência da bem-aventurança. Então esse cantar vai despertando em nós essas três características, Sat, Chit, Ananda, eternidade, consciência e bem-aventurança. Isso é muito importante porque todo o conhecimento que nós precisamos, a gente sempre menciona a importância de estudar a Bhagavad Gita, estudar o Srimad Bhagavatam, tanta literatura, tudo isso já está dentro da gente também. Né? Quando nós dizemos que a alma é chit, plena de consciência, significa que ela já sabe tudo. Já está dentro dela. E o cantar faz com que isso desperte e a gente vai desenvolvendo uma intuição, uma percepção, aquilo que é chamado de Buddhi Yoga, uma inteligência espiritual. E começamos a perceber as coisas porque isso já está brotando dentro de nós, né? Irrompendo, despertando. Por isso que Rupa Goswami disse, como eu citei o verso, Sevamukhi, se você usar a sua língua, ajustar a sua alimentação e sempre cantar os nomes de Deus, Swayam Eva, essa potência espiritual que está dentro de você, que já faz parte de você, ela desperta e você vai ter muita facilidade em se familiarizar, você vai se familiarizar com as práticas espirituais e vai entender com muito mais facilidade essa literatura, e é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu tenho recebido realmente, às vezes eu até repito demais isso, mas tenho que dizer, né? Muitas mensagens e muitas mensagens de pessoas que estão dizendo, poxa, a primeira live eu não estava entendendo bem, mas estava gostando, alguma coisa eu entendi, e com o tempo eu estou entendendo, eu quero ser um devoto, eu quero aceitar um mestre espiritual, como é que eu faço? Muita gente, inclusive até discípulos que estavam um pouquinho afastados, ou até um certo tempo afastados, porque o mundo material não é fácil, às vezes pessoas moram numa cidade que não tem associação e quando vai ver, vai enfraquecendo por conta da internet, estão ouvindo, estão reagindo, estão de novo recuperando a sua consciência espiritual. Então o ouvir é muito importante e o cantar é muito importante. Esse processo de ouvir e cantar é extremamente poderoso. Extremamente poderoso, e se a gente fizer isso, definitivamente nós vamos progredir. Por isso que não podemos perder tempo com conversas inúteis, ouvir sons mundanos, né? Aqui está sendo dito que a gente não pode falar coisas mundanas e nós já discutimos que não podemos nos associar com pessoas de mentalidade mundana. Por quê? Porque as pessoas de mentalidade mundana vão falar besteira, vão encher a nossa mente com lamentação, com inveja, com, sei lá, né, vão se vitimizar, vão criticar, vão depreciar e vão injetar desentusiasmo em todos nós. Então não podemos, temos que evitar, não tem jeito, né? Pelo menos num determinado momento na vida espiritual, a gente precisa se fortalecer e cuidar mais de nós. E depois, quando você estiver mais forte, talvez você possa ajudar algumas pessoas, amigos e parentes que no momento inicial não é possível. A gente, infelizmente, vai ter sim que evitar para poder se fortalecer, não por egoísmo, mas para depois até poder ajudar essas pessoas e qualquer outra pessoa que quiser ser ajudado e quiser aprender também a filosofia da consciência de Krishna. Então é isso, né? O 19º item é esse, não perder tempo com assuntos mundanos. E é muito chato mesmo, né? Às vezes a gente tem que fazer algumas austeridades, visitar família, não família assim muito próxima, porque mãe, pai, tudo bem, a gente tem que estar ali junto, irmãos, mas às vezes acontece de encontrar primos e tios distantes, e aí às vezes os assuntos são completamente chatos, é uma austeridade desnecessária, né? Infelizmente, né? Não tem o que falar, né? Não combina mais, são assim, nós somos outras pessoas e já não funciona mais. Então, realmente ficar um pouco mais silencioso, ter a mente mais calma, ler mais esses livros e cantar, e desenvolver, né?
esse hábito de cantar mesmo, cantar uma volta por dia, 2 voltas, 4, 8, até chegar a 12, finalmente a 16 voltas e não deixar mais cair a peteca. E aceitar a iniciação espiritual, isso é muito importante, né? Deixa eu ver que oração, ainda faltam 20 minutinhos. Lincoln Gomes, Maria Rita, Arthur Igreja, lá de Portugal, Vicky Peroni, lá de Porto Alegre, tudo bem, Vicky? Kátia Jorge Macário, o senhor é de determinação incansável. Obrigado, Jorge, fico feliz. Nilamadava Kijay, Atmarama Kijay. Ivan Achut, ela se chama Flávia, ela canta uma volta todos os dias e cuida das deidades, além de assistir às lives todos os dias. Ok, Atiuta, então falar para a Flávia que a partir de amanhã ela pode cantar 2, tá? Não tem problema nenhum. Aproveita a quarentena e canta uma de manhã e outra à noite. Não dorme sem cantar a segunda volta. Fernando Chacone Namabra Sarveshvari, Larissa, aê, Hare Krishna Maharaj, muito bom estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais. Gratidão por compartilhar. Tudo bem, Larissa? Harinama Suki, lá do Macapá. Marcelo, hashtag Yuhu, hora da live. Simone, Wolfgang, Mahatma Vidura, Tita Vinodana, e por aí vai. Ainda quero falar mais um item. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Woodworker Thiago, que eu acho que o nome dele é Goura Krishna, Sérgio Grafite. E aqui tem uma galera. A Líria está querendo participar do meu vídeo, é isso mesmo? 2 pessoas pediram para participar, mas será que é isso? Às vezes apertaram o botão errado, né? Madu, de Brasília, Isabela, Rodolfo, deve ser do Alto Paraíso, Istadeva, será que é a esposinha do meu amigo Sridhara? Deve ser, né? Grande alma. Mulher Védica. É muito engraçado esse nome, Mulher Védica. Reverências Guru Maharaj. Drimo Sol. Sou do Rio de Janeiro. Isso, Maharaj. Ah, eu sei quem é, ela mesmo. Tudo bem, Drimo Sol? Todo aí, a gente está com lives diárias aí. Quero te ver mais aqui, hein? William Denner. Istadeva. Manda um abraço para o Sridhara, Istadeva. Ricardo Altemir, deve ser de São José, não é isso? Radha Krishna, Brasil. Miriam, Tiago e mais um monte de gente legal, só gente da melhor qualidade. E aqui também, Julimara, a Julimara é aquela lá da Romênia. Tá indo aí, tô gostando de ver, Julimara. Isso, Marcandeia está aqui, sim, Padma Sundari. Legal, Padma Sundari, vou responder para você, né, que o seu irmão topou fazer aquela produção lá. Vamos lá. Ok, então ainda temos alguns minutos, vamos ler o último item. Pessoal, se tiver pergunta agora sobre o controle da fala, a gente para de postar, não escreve mais nada, e se tiver pergunta, coloca umas 3 ou 4 interrogações antes e vamos perguntar sobre esse item 19. Não se deve dedicar tempo a conversas inúteis, e por aí vai, ok? Combinado? Vou ler aqui o item 20. Não se deve perturbar desnecessariamente nenhum ser vivo, independente de quem seja. Lógico, né? Lógico, né? A nossa mente, às vezes, ela é terrível, ela quer agitar os outros, né? E vou dizer para vocês que não perturbar desnecessariamente os outros, vou levantar um tema polêmico aqui, hein? Também tem a questão da castidade. Porque às vezes, né, a pessoa pode se vestir de maneira que ela perturba, ela agita a mente dos outros. E essa coisa de achar que não, eu me visto como eu quiser e a pessoa se perturba porque ela quer, não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que evitar isso também, porque as escrituras dizem isso, né? Que
O homem é a manteiga e a mulher é o fogo. Pode ser o contrário também, pode ser... Tem várias assim, combinações hoje em dia, a gente sabe disso, mas tem isso, né? De você colocar a manteiga próximo ao fogo e aí? O fogo vai derreter, né? Não tem como, né? Ah, mas a culpa é da manteiga, ela derreteu porque ela quis. Não, a manteiga derrete. Então esse mundo é feito de tal maneira que, dependendo da intimidade de duas pessoas, algo vai acontecer. Então também se vestir de uma forma que não gere ilusão na mente dos outros também é importante, né? Por isso que o sari é uma coisa muito casta, muito bonita. E meu guru, Acharya Deva, falava sobre isso, que se vestir de forma védica não é botar sari, mas é usar uma roupa limpa e casta. Porque também se você botar o sari de qualquer jeito e sujo, isso não é védico, né? Isso é interessante, essa colocação dele. Bom, é mais um toque, só mais uma coisa polêmica. De fato, não podemos perturbar ninguém, devemos respeitar todo mundo, respeitar os não devotos, respeitar os empregados, ser uma pessoa bondosa, porque temos que ser assim com todo mundo, né? Essa coisa de ser bonzinho com os devotos e malvado com os outros, de ser legal com os devotos e ofender os não devotos, ou mesmo agitar outras entidades vivas implica também e nós sermos lacto-vegetarianos ou pelo menos veganos, sei lá, né? Aí é a escolha do freguês, mas não comer carne, não compactuar com a violência, tudo isso também é um tema muito importante, né? Então, estou dando um tempinho aí para ver se surgem perguntas. Vamos ver. César de Niterói. Nara Maranhão, Suvassa Das, lá de Brasília. Jai Satinanda, de São Paulo. Grande Lilaraja. Tudo bem, Lilão? Hare Krishna. Newton Santos. Lila Kishore, Jai Lila Kishore, Abhay Prasada. Deram duro hoje aí no serviço. Alessandro Gopalaji também deram duro. Fagner. Olha só, Jai Fagner, é você. Que legal que você está aí, hein? Não estava te vendo por aí. Bem-vindo. Rosângela Maria das Graças. Todos os dias me surpreendo com a sua objetividade. Obrigado. Muito obrigado mesmo, né? Essa coisa de ser objetivo é exatamente o que eu estava falando, o que eu chamo o canal de Vedanta sem firula, né? Vamos direto no ponto. Na tradição cristã existe o texto bizantino e seus seguidores cantam nas contas o nome de Jesus. Muito bem. Oi, Ananda Kunda, você na para a senhora, tudo bem aí em Niterói? Sheila Cassonato Liu Pinheiro, amei esse sutra. Dá para aplicar em diferentes espaços de convivência. Vou colar ele na parede do meu escritório. Muito bem. Chitta Vinoda. Então, Maharaj, depois da quarentena, continua com essa maravilhosa live, mesmo que seja uma só às 18 horas. Eu viajo muito, vamos ver como é que eu consigo fazer isso. Govinda Gopal Marco, unindo a família de Prabhupada, hashtag muito bem. Markandeya, realmente, Maharaj, a vida é muito breve, não devemos perder tempo com tópicos de atividades mundanas, isso mesmo. Radha Maheshwari, Metsi Gadiardo, hashtag PEC 108, hashtag mantenha as lives. Nora Flor, Gurudeva, suas lives me dão vida. Obrigado. Obrigado. Então é isso. Fúvia, de São Paulo, muito bom estar na associação. Então, o pessoal já nem pergunta mais, só... Marcele Sodré, ela tem uma pergunta. Ok. Como manter a calma e a paciência com colegas de trabalho que quando se reúnem falam coisas extremamente desagradáveis? A vontade que eu tenho às vezes é de sumir. Pois é, Marcele, né? E às vezes para uma mulher eu nem imagino, às vezes é pior, né? Tem uns homens completamente inconvenientes, né? Acho que você tem que dar uma dura neles. Tem que falar real. Um belo dia você tem que falar assim, filosoficamente, seriamente, né? Seriamente. Talvez funcione, não sei o que dizer, né? Pode tentar.
Ramsés de Goiânia, Maria das Graças, Lilaraja sugerindo compartilhar o néctar. Denise Maia, estou aqui. Você está aí, né, Denise? Eu estou aqui também. Baladeva, mestre reverências, um amigo meu leu um livro védico, nesse livro enfatizava muito para nós alcançarmos a perfeição. Isso desestimulou ele, porque ele falou que nunca vai ser perfeito. Na verdade, ele não entende, né? Porque a alma é perfeita. Então, buscar a perfeição significa buscar a nós mesmos, né? Então, às vezes, ler um livro que enfatiza isso, sem a pessoa entender que ela é uma alma, e a alma ela é parte integrante de Deus, tem que explicar isso para ele. A perfeição é uma possibilidade e não é uma coisa que a gente vai talvez alcançar pela primeira vez na nossa existência eterna. Já faz parte da gente, nós somos uma parte integrante de Deus. É aquele exemplo que eu costumo usar, né? Que você remover tudo e só sobra ali o Davi, né? O exemplo que eu dou de Michelangelo. Então, ali dentro, todo mundo é perfeito, a alma ela é perfeita. Talvez tenha que explicar isso para o seu amigo. Tem que ver que livro védico foi esse, né? Krishnadas, Haribol, graças por sua classe, nos ajuda em la quarentena genial. Ok. Rosângela Marcos Manzuki, como posso fazer para me iniciar? Então, Marco, manda uma mensagem inbox aí que a gente conversa, né? Tem muita gente perguntando sobre isso. Não dá para falar iniciar, né? Vocês já estão se iniciando, pelo menos a ideia primeiro é captar a filosofia, né? Sem muita pressa, e depois praticar, conseguir seguir os princípios, ter essa experiência, ver se é possível, né? Porque iniciar significa fazer um voto. Então a pessoa tem que fazer uma experiência por um ano para ver se ela consegue seguir os princípios e cantar a japa dela. E se ela conseguir, então ela pode realmente fazer os votos, né? Mas tudo leva um tempo, nada é da noite para o dia. Ramon Leonardo Maharaj, um devoto iniciante casado, como deve manter a rotina com sua esposa, mas não se tornar chato quanto a falar, andar e se sentar? Pois a vida é prática, às vezes isso pode interferir no serviço devocional. Maharaj, é aconselhável orar a Prabhupada Krishna para obter um mestre espiritual? Com certeza, Ramon. Se você já está orando a Krishna Prabhupada, você já tem um guru que é Prabhupada, né? Agora a iniciação ela deve surgir sim. Quanto à esposa, com paciência você vai conseguir fazer ela aceitar a consciência de Krishna. Essa é a regra número 1, tentar isso. Esse é o plano A, né? Tendo muita paciência com ela, se tornando uma pessoa muito agradável, tendo muita tolerância para ela poder não criar defensiva e querer ouvir, querer entender a consciência de Krishna e, quem sabe, compartilhar desse mesmo projeto de vida espiritual seu. Sundarang, Jai Sundarang, Helena Bandeira, Lebre Krishna. Tem um monte de Lebre Krishna, né? Jai Brajabhumi, Ramsés de Goiânia, Larissa, tem uma dúvida. Às vezes você não consegue sair na hora que alguém surge com uma conversa meio pesada, muita lamentação, tristeza. Nessa hora eu tento rezar, cantar Mahamantra como uma forma de proteção e uma tentativa de emanar algo bom para a pessoa. Tá certo. Lhe pergunto, melhor sair ou isso funciona? Risos. Eu ainda estou perdendo tempo com conversas inúteis. Obrigado por sua atenção, Hare Krishna. Não dá para também agora dar as costas para todo mundo da noite para o dia, se tornar uma pessoa estranha e chata. Vai devagarzinho, Lalita, vai devagarzinho, vai levando na boa e vai, assim, de repente falando, pô, sabe de uma coisa, minha amiga? Eu acabei de ouvir uma palestra que fala sobre lamentação e é muito interessante, dizendo que isso aí é uma perda de tempo, a gente não ganha nada com isso. Conta aquela piadinha que eu contei do Sonrisal, que chiar não resolve nada, senão o Sonrisal não morreria afogado. Dá uma conversada, não precisa falar de Cristo, não precisa falar de
de vida espiritual. A lamentação é um tema que dá para conversar com qualquer pessoa, né? Acho que tenta dar uma conversada. Acho que funciona também. Você não canta Hare Krishna mentalmente e faz uma carinha de que não está gostando muito, né? Oi, Bindo! Legal. Como lidar com receber a fala de outra pessoa que nos faz depreciações e bullying? Meu Deus. Tem que abandonar essa pessoa. Não vale a pena. Pessoa mal educada, tem que evitá-la. Não tem outro jeito. Pessoa que já está nesse nível, não tem outro jeito. Paulo Barroca, não perturbar ser vivo, esse conceito se estende a todos os animais. Com certeza se estende a todos os animais. Luciana Queiroz Arnold está assistindo, vou acenar para ela. Ok? Aurélio Reis está perguntando: Mestre, Jesus foi um avatar e comia peixe e bebia vinho? Ele está me perguntando. Por força das circunstâncias, eu não sei se ele comia peixe e não sei se ele bebia vinho. Me parece que tem muita tradução equivocada na Bíblia, muitas palavras que traduzem como peixe, até como carne, é alimento, é pão. Então tem muita confusão nas traduções, não existe uma sucessão discipular confiável, né? Agora também ele fez o milagre dos peixes, não é? Ele fez o milagre, então ele conseguiu multiplicar os peixes, né? Então se alguém puder fazer o que ele fez, também poderia até comer peixe numa circunstância específica, mas eu acredito que ele não tenha comido. Inclusive, se alguém também topar ser crucificado e passar por tudo que ele passou, aí pode comer peixe e tomar vinho, né? Mas só imitar essa parte dele não parece um argumento bom, né? Prabhupada dava esse exemplo que tem alguns shivaístas que dizem, porque não é verdade, que o seu Shiva fumava ganja, maconha. Os shivaístas fumam maconha, né? Mas o seu Shiva bebeu um oceano de veneno, tem um passatempo, que tem uma história nos Puranas que fala de um néctar da imortalidade que foi extraído do oceano de leite, mas também apareceu um veneno, ninguém sabia o que fazer e seu Shiva bebeu, porque ele é transcendental. Então o Prabhupada fala, se você também beber um oceano de veneno, talvez você possa fumar maconha também. Então eu não vejo, eu não acredito que Jesus comia peixe e bebia vinho. Eu acho que não faz sentido beber vinho. Tudo bem, o suco de uva, a uva é muito boa, mas não é possível. O álcool, ele altera a consciência, né? Uma pessoa em consciência espiritual, a última coisa que ele quer é se intoxicar com algo que faça ele perder assim, o controle da sua mente. Não consigo acreditar nisso. Não consigo achar e não vejo que é por aí não, Aurélio. Rosângela está dizendo que a maioria das pessoas não está interessada em assuntos transcendentais. É verdade, por isso temos que nos associar com os devotos. Dira Chaitanya Das, tudo bem, Dirão? Como é que você está em Vraja? Radha canta, boa noite, Radha, Acharya Seva, Alfredo, Kunti, Helena, Nimai, Adriano, Krishna abre o caminho para encontrar as pessoas certas. Muito bem, Adriano, tem razão. Essa aula é um encontro espiritual, Adipurusha. É isso mesmo, se a gente ora a Krishna e é sério no processo, a gente vai encontrar pessoas que não vão falar besteira, que vão nos ajudar na vida espiritual. Krishna cuida disso, né? Mauro Manzuki, muito boas essas lives, parabéns. Obrigado, Marco, Ishwari. Nossas manhãs de finais de tarde têm sido nectárias, muito legal. Está acabando aqui o tempo. Carla Luz, Orlando, Vegana Adventures, Passarinho,
Telecamping, Rafael, Maria Clara, Krishna Kshetra, você está aí, Krishna Kshetra, Lalita, Vi Benevides, Chandravali, tudo bem, Chandravali? Govinda Restaurante Bruvalim, não sei quem é. Karina Prema, como tá, Karina? E nosso Chuquinha, como é que ele tá? Deve estar bem, né? Para quando é o bebê, hein? Quero saber. Inícios Flores, ok. Vanessa Stringer. Sat PC, que é a Thaís, tudo bem, Thaís? Luana, tudo bem, Luana? Gandha Natural, é a Radha Shakti. Jabas, Suênia, Chama, Raquelzinha Vieira, Yasmin, Tiago, muita gente legal aí. Aqui a gente nunca sabe exatamente quem são as pessoas, porque os nomes são diferentes, né? Kripa de BH, tudo bem, Kripa? Então é isso, pessoal. Hoje foi um dia muito cansativo aqui para nós, pelo menos para mim, que eu fiquei muito tempo no computador, estou com um pouco dor nas costas aí, preciso dar uma relaxada. Tem alguém aí colocando luto? Colocando ali um monte de bolinha de luto? Por que será? Não sei se existe um motivo. Luto. Que é isso, pessoal? Não tem luto nenhum, não. Então é isso, pessoal. Quero agradecer. Já está acabando o tempo aqui no Insta. Amanhã, às 7h15, a gente tem mais, tá? E amanhã vamos ver o tema que nós vamos ler. Então nós lemos 20 temas. Amanhã vai ser a partir do 21. E aqui existe a seguinte explicação. Os 20 itens supracitados são a porta para o serviço devocional. E entre eles, os 3 primeiros, isto é, aceitar o mestre espiritual, ser iniciado pelo mestre espiritual e servir o mestre espiritual, são os mais importantes. Então, muita gente pergunta se é importante ou não, está aqui, né? É importante sim. Não tem outro jeito, né? Precisamos da misericórdia, né? Então, tem o Purna mandando luto. Eu acho que não... Purna, você é meu chapa, mas aqui a gente está falando outro tema, né? Como ontem eu mencionei, tem um devotinho aqui de 10 anos, que no meio do jantar falou, olha, ninguém morreu por Covid-19. Aí todo mundo ficou assim, e ele falou, não, a alma não morre, a alma é eterna, só trocaram de corpos, pelo desejo de Krishna. Então a criança de 10 anos entendeu isso, a gente tem que entender também. Lógico que é triste, né? Mas não podemos esquecer que existe um controle supremo. Então, acho que na live o tema aqui é tentar dar entusiasmo, né? Não vamos ficar nessa energia do luto, não. Ok, pessoal? Então, Hare Krishna, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, 7h15 da manhã.